Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim e que a sua voz esteja melhor que a minha. Então você vai ter que ter paciência com ela durante o vídeo inteiro, porque ela não tá boa. A base da fé de todo cristão deve ser a eternidade. A base da fé deve ser Cristo, porque quando vir as aflições, a única coisa que vai te sustentar para continuar na vida cristã com Cristo vai ser você querer estar com Ele na eternidade. Vai ser a ambição pela eternidade. Esse vai ser o pilar central da sua fé. Pode ter outros, pode ter um milagre, pode ter uma gratidão imensa pelo que Deus fez na sua vida, mas no geral, o único combustível que vai fazer com que você continue a caminhada cristã é a ambição pela eternidade. É você focar no alvo que é Cristo, porque senão você vai naufragar na fé. Bom, eu quero deixar claro que a ambição, ela é algo bom, ela é o positivo da ganância. A ganância, ela usa meios para conseguir tudo o que quer. A ganância tem a dinâmica do eu quero, eu posso. E a ambição não. A ambição ela não sobrepõe princípios, a ambição ela não usa pessoas. A ambição simplesmente é um combustível positivo para fazer você alcançar o seu objetivo, para fazer você alcançar o seu alvo, sem você sobrepor as coisas ou usar pessoas ou recursos ilícitos para você conseguir aquilo. Eu sei que eu já usei esse exemplo aqui, mas eu vou usar ele de novo, porque, gente, esse exemplo ele faz todo sentido pro que eu tô falando. Imagina que você tem um carro de álcool. Você não vai colocar gasolina num carro de álcool. Pode até andar, mas mais pra frente vai dar problema. Mais pra frente ele pode parar. E é a mesma coisa com a gente. Imagina que a gente é um carro e o que nos move é o que nós nos colocamos dentro. Tem que ter um combustível para se mover. A gente tem que ter um sentido na vida para se mover. E o combustível correto que vai mover o cristão a ainda permanecer na vida, continuar em meio às aflições, é a eternidade, é Cristo. O nosso alvo, o nosso foco é Cristo. Mas aí imagina que você cristão está colocando outro combustível a não ser a eternidade. Você pode até continuar uma vida cristã com Deus, só que você vai permanecer no raso ou o seu carro vai parar. Se você continuar colocando combustível errado nesse carro, uma hora vai parar. E é assim com a gente. Quando vir as aflições, quando Deus for provar a nossa fé, se nossa fé não estiver firmada na base que é a eternidade com Jesus, a gente vai cair, a gente vai naufragar. Porque veja bem, Jesus, ele sempre deixou claro que o reino dele não é desta terra. O reino dele é lá no céu. Os galardões que ele tem para nos dar, toda a vida feliz que a gente espera é lá no céu. A satisfação plena tá lá na eternidade. E é isso que tem que nos mover. Não é nos apegarmos nessa terra. Cristo sempre deixou claro: abandone tudo e me siga. Se a gente não se afirmar e colocar o alvo em Cristo, a gente não vai se afirmar no Evangelho. É por isso que muitas pessoas elas saem da caminhada cristã. É por isso que quando as tempestades vêm, fica difícil delas permanecerem mesmo. Quando o mar está soprando dos nossos lados e nós temos que caminhar sobre as águas da incerteza, Cristo fala: fixe seus olhos em mim, olhe para mim, não olhe para os problemas à sua volta. E é a mesma coisa que ele nos ensina na nossa, assim, vida cristã inteira. Fixa os seus olhos para o céu, para mim, porque senão você não vai conseguir. Todos os apóstolos que conseguiram sofrer as coisas que sofreram, todas as pessoas que conseguiram levar o evangelho, elas só conseguiram por um motivo, porque elas focaram seus olhos no alvo. 2 Coríntios 4:18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse é o versículo base desse sermão. O que nós vemos agora é transitório. A gente tem a mania de ficar acomodado nessa terra, mas tudo aqui é transitório. Os milagres que você tem para receber nessa vida, até isso eles são transitórios. As vitórias que você tem para receber na sua vida é transitória. Se isso estiver te movendo na vida com Deus, sinto muito em lhe informar, mas elas são também transitórias. E aí, quando você receber o que você tem para receber, você vai naufragar na fé. Sabe, vai ser transitório. Então, a sua fé, ela vai ir para um caminho também transitório. Mas se você se endireitar e se mover para a eternidade, você não vai ser transitório. A sua fé e nem você vai ser transitório, você vai ser eterno com Cristo. E é isso que Jesus fala: fixa os seus olhos em mim, no que é eterno. Deixa o transitório para lá.
Busque o reino do céu primeiro e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você olhar para o seu redor, tudo aqui vai ser transitório. Mas se você olhar para o céu ele é eterno. Paulo diz em Filipenses 3,13: É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço. Esqueço-me daquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a vida nova com Deus. Essa a receita mágica para você suportar todas as aflições e suportar tudo nessa vida para conseguir alcançar Cristo. É olhar para a eternidade, é olhar para o alvo que é Cristo e na vida nova. Paulo, João Batista, todos os outros apóstolos que morreram só conseguiram morrer por algo que acreditavam tanto, porque eles olharam para o alto. Você só vai conseguir suportar as aflições que você passa se você olhar para o alvo, que é Cristo, se você olhar para a eternidade. Se a sua fé estiver firmada na eternidade, mas se a sua fé estiver afirmada na terra, com bênçãos ou outras coisas, são tudo transitório e você também será transitório. Jesus mesmo fala que neste mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele não prometeu que nesse mundo a gente ia ter trégua. Ele prometeu que se a gente vencesse o mundo, a gente estaria com ele ressuscitado na eternidade. Se ele diz que venceu o mundo, é só a gente olhar para ele que a gente vence também nele. Então, renova sua mente para você olhar para o alto e mudar a forma como você olha para suas aflições, porque a sua volta não vai mudar. Coloca o combustível da ambição pela eternidade na sua alma, porque a maior vitória nessa vida que a gente pode falar é dizer: eu combati o bom combate e guardei a fé. Esse é o ápice, o creme de la creme da vida do cristão. O mundo ele tá caído, só que a gente não, porque a gente foi ressuscitado em Cristo. E Cristo, ele não perde nenhuma de suas ovelhas. Estamos no mundo, só que Cristo está em nós. E Cristo é maior que o mundo. Cristo, ele não vai te deixar cair. Cristo, ele vai te ensinar a fixar os seus olhos na eternidade, para que você já comece a ter a mentalidade lá do alto, aqui na terra. Quando você começa a colocar o combustível correto na sua mente, a sua cruz fica até mais leve. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que vai ser fácil de todo mundo entender. Quando eu digo que se você tiver a ambição pela eternidade, a sua cruz vai ser muito mais leve. Quando você gosta de alguém, você geralmente compra várias coisas para essa pessoa. Você compra um buquê de flores, ou você compra chocolate, você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Você tá tão ambicioso em agradar aquela pessoa, você tá tão apaixonado por aquela pessoa, que você não se importa de gastar dinheiro com ela, ou estar fazendo algum trabalho de aflição do lado dela, porque simplesmente você tá apaixonado por ela, você quer muito aquela pessoa. E com a eternidade é a mesma coisa. Cristo, ele nos ensina a ter paixão, a ser apaixonados por ele, a ser apaixonados em passar a eternidade com ele, para que a nossa cruz seja mais leve. É assim que o cristão deve se mover no evangelho, ser apaixonados por Cristo ao ponto de falar: essas aflições não são nada para mim. Se eu tenho que passar por isso para encontrar o meu amado na eternidade, que eu passe. É uma dinâmica, gente, é a mesma coisa. A sua cruz vai ser muito mais leve depois que você coloca essa visão, depois que você renova sua mente com isso. Como diz Paulo, esteja focado no alvo de tal maneira que as coisas dessa terra se tornem esterco aos seus olhos. Hebreus 12:2 diz assim: mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, do lado do trono de Deus. No momento em que Cristo estava na cruz, ele só suportou isso porque ele olhou para o céu e se alegrou com o que esperava. E é exatamente isso que a gente tem que fazer como cristão. Nós temos que aprender a ser cristãos maduros, parar de viver com a mente nessa terra e começar a focar na eternidade. Paulo já dizia: se não há ressurreição, para que eu prego o evangelho? Se não há ressurreição, para que Paulo levou várias chicotadas? Se não há ressurreição, para que os crentes morrem por Deus? Se não houver uma eternidade, tudo isso foi em vão. E é aí que está a chave para nós fixarmos os olhos. Tem ressurreição, Cristo ressuscitou. A gente então tem que olhar
pro que é eterno e não pro que é transitório. Bom, obrigada por você ter chegado até aqui. Eu espero que você fixe seus olhos na eternidade, que você coloque o combustível correto para te fazer manter na caminhada cristã e não desviar os seus pés. Um beijo e até o próximo vídeo.